Uma ideia inicial de Vingadores Ultimato era que, originalmente, o Thanos mataria todos os Vingadores, e que além disso ele decapitava o Capitão América. Em uma entrevista à Entertainment Weekly, durante a Comic Con de 2019, os diretores de Ultimato, Joe e Anthony Russo, revelaram um conceito descartado para o filme, que encerraria a jornada de Tony Stark, vivido por Robert Downey Jr. e de Chris Evans como Capitão América. Essa cena estava prevista para acontecer perto do final do filme, justamente naquela parte em que o Thanos do passado aparece no tempo presente. Só que, na versão descartada, teria um detalhe muito diferente. Antes de ir para o futuro, Thanos passaria pela Terra, mataria todos os Vingadores e ainda jogaria a cabeça decapitada do Capitão América do passado aos pés dos heróis que conhecemos. Os irmãos russos admitiram que a ideia, embora tentadora, era assustadora demais, até mesmo para o Thanos. Abre aspas para Anthony Russo. Nos apegamos a essa linha de história por tanto tempo, só por aquele momento em que o Thanos atravessaria um portal e deixaria cair a cabeça decapitada do Capitão América. Joe Russo ainda acrescentou: nós tínhamos a maior parte do roteiro funcionando, exceto o terceiro ato, porque Anthony e eu estávamos presos a esse conceito de que queríamos que Thanos se aproximasse dos Vingadores e jogasse a cabeça do Capitão América no chão. Não conseguíamos abrir mão disso e finalmente dissemos: certo, e se não fizermos isso? Será que encontramos outra forma de chegar ao terceiro ato? Foi aí que a história se transformou no que é hoje. Também foi revelada uma outra versão desse mesmo conceito. Quando os heróis terminassem o roubo no tempo, eles voltariam para o mundo em 2023, que já teria sido conquistado por Thanos. Nessa versão, ele teria um trono feito de caveiras e jogaria, como se fosse uma bola de boliche, a cabeça decapitada do Capitão América, ainda com um capacete. De acordo com eles, a ideia era bem legal, mas a lógica de como chegar até esse ponto foi o que acabou derrotando o conceito. Logo após o Thanos aparecer e causar aquela pequena guerra final, Tony Stark se sacrifica e acaba com o exército de Thanos. E aí, logo depois disso, existe uma cena em que todos os Vingadores presentes no campo de batalha se ajoelhavam, em homenagem a Tony Stark. A única que não se ajoelha é a Gamora, que sai discretamente. Esse momento chegou a ser divulgado em uma versão Blu-ray de Ultimato. Os diretores do filme explicaram que, apesar da cena ser emocionalmente muito poderosa, logo em seguida viria a cena do funeral. Então, colocar as duas juntas poderia soar repetitivo e acabar tirando o peso do funeral, que acabou sendo considerado mais impactante e eficaz. Alguns momentos antes do sacrifício de Tony Stark, o cinema foi marcado para sempre quando ele responde ao "eu sou inevitável" de Thanos com um "e eu sou o Homem de Ferro". Mas, segundo os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely, originalmente Tony poderia ter dito algo bem diferente, como um "fuck you" ou até um "fuck off", antes de estalar os dedos. No entanto, essa linha nunca chegou a ser usada. O roteiro original nem incluía nenhuma fala ali. Só depois, durante as refilmagens, foi decidido que Tony diria a frase que acabou se tornando icônica: "eu sou o Homem de Ferro". Na versão inicial do filme, as tropas de Thanos estariam em Vormir e a Viúva Negra seria baleada. No entanto, essa versão desviava o foco do impacto emocional que vemos no filme final. O editor do filme, Jason Guerracio, reforçou ao Business Insider que a cena foi refilmada justamente para torná-la mais íntima, removendo toda a ação com os soldados e concentrando tudo na conexão emocional entre Clint e Natasha, de forma bem clara. Ainda sobre Vormir, em um conceito inicial do filme, seria o Capitão América quem chegaria ao local e colaboraria com o Caveira Vermelha para obter a Joia da Alma. Esse conceito foi confirmado pelos roteiristas do filme durante a Comic Con de 2019. No entanto, era apenas uma ideia inicial do roteiro, que foi abandonada bem cedo no processo criativo e sequer chegou a ser realmente filmada. Quando Thor nomeia Valkyria como a nova governante de Nova Asgard, antes de partir com os Guardiões da Galáxia, Valkyria coloca o braço no ombro dele. Thor se inclina, como se estivessem prestes a se beijar, mas Valkyria rapidamente interrompe: "O que você está fazendo?" E ele responde: "Oh, pensei que esse toque..." E então ela esclarece: "Não, isso foi só um toque de despedida que eu estou te dando." Essa interação foi improvisada por Chris Hemsworth e Tessa Thompson, mas acabou sendo cortada para manter o final enxuto e fluido. A cena aparece com um extra no Infinity Saga Blu-ray Box Set, mas não foi incluída nas versões comuns de DVD ou Disney Plus. O Mercúrio originalmente teria um desenvolvimento maior em A Era de Ultron, com algumas cenas a mais, que mostrariam também um lado mais garanhão e mulherengo dele. Na primeira cena, vemos Pietro Maximoff distribuindo comida, roupas e remédios roubados para o povo de Sokovia. É nesse momento que Zinka aparece, e ele a presenteia com um vestido caro de Paris. Claro, não deixando de dar em cima dela, mas o clima logo é quebrado quando sua irmã surge e avisa que roubar é perigoso, porque, apesar dos poderes, Pietro ainda pode ser baleado. Ele rebate perguntando por que
Wanda não matou Tony Stark quando teve chance. A cena termina com Castor se aproximando dos gêmeos e dizendo que o Homem de Ferro os espera na igreja, deixando Wanda e Pietro confusos. Já a outra cena seria mais para o final do filme, quando Mercúrio corre por Sokovia, alertando os civis para que se protejam ou fujam. Só que no meio disso ele volta para começar a flertar com uma garota, perguntando: talvez eu te veja depois? Essas duas cenas acabaram sendo excluídas do corte final do filme, mas estão disponíveis em materiais bônus, como na edição digital em Blu-ray. A razão oficial para a exclusão nunca foi divulgada pelos realizadores, mas provavelmente foi cortada durante o processo de edição para manter o ritmo do filme. Ainda sobre o Mercúrio, foi gravada uma cena adicional em que ele acordava após ser baleado, dizendo que tinha sobrevivido aos ferimentos. Nessa cena o personagem aparecia ao lado da sua irmã, já no complexo dos Vingadores, e usando um novo traje. O próprio diretor Joss Whedon confirmou que essa filmagem realmente aconteceu, mas acabou sendo removida da versão final do filme. A decisão de não incluí-la foi tomada para manter o tom dramático da morte de Mercúrio, que teve um impacto significativo na narrativa. Curiosamente, essa cena foi mantida nos HDs da Disney por um bom tempo, justamente para o caso da empresa decidir anular a escolha de matar o personagem. Na arte conceitual do portfólio de Phil Saunders, é possível ver uma versão alternativa do vilão Ultron, o chamado Mega Ultron. Essa forma seria uma versão colossal do Ultron, resultado da fusão de milhares de pequenos drones, criando uma ameaça ainda mais imponente e bem fiel ao estilo dos quadrinhos, onde Ultron frequentemente assume formas gigantescas. Apesar de ser uma ideia visualmente impactante, o conceito acabou sendo abandonado por questões práticas e narrativas. O próprio Phil Saunders explicou que a formação de uma criatura desse porte exigiria uma quantidade realista de drones, o que tornaria a produção do filme logisticamente inviável. O diretor Joss Whedon queria incluir o Homem-Aranha já em A Era de Ultron. Isso aconteceria em uma cena pós-créditos, ou até em uma participação especial, servindo como ponta para uma possível continuação. Mas isso acabou não acontecendo porque o acordo com a Sony Pictures Entertainment ainda não estava concluído durante as filmagens. Esse acordo só foi fechado em fevereiro de 2015, depois que as gravações de A Era de Ultron já tinham sido finalizadas. Existe uma cena deletada em que vemos Maria Hill e o Capitão América discutindo sobre o fato de Ultron ter matado o Barão Von Strucker. Enquanto isso, James Rhodes entra em contato com a Viúva Negra e com Tony Stark, informando que Ultron havia hackeado programas de armas nucleares ao redor do mundo, algo que poderia causar uma catástrofe global. Por conta disso, ele estava sendo enviado ao Oriente Médio para ajudar a manter a paz. Tony então envia para Rhodes um patch de segurança para impedir que Ultron consiga hackear a armadura do Máquina de Combate. Ao mesmo tempo, vemos o Thor tentando contatar Heimdall, mas sem obter nenhuma resposta. Quando o Capitão América e os Vingadores pousam em Sokovia, eles se deparam com uma pichação ridicularizando o Capitão América, o chamando de Capitão Fascista. Esse detalhe seria justamente o que motivaria Steve Rogers a não usar capacete durante a Batalha de Sokovia. Para finalizar, a Era de Ultron também tem uma cena alternativa envolvendo o Thor e o Eric, na chamada Água da Visão. Nessa versão, eles são recebidos por uma Norn, que possui o corpo de Thor e responde às perguntas de Eric através dele. A Norn revela que Ultron estava em posse da Joia da Mente, uma das 6 Joias do Infinito. Essa cena provavelmente foi excluída porque introduzia elementos místicos e sobrenaturais, que contrastavam demais com o tom mais realista do restante do filme. Além disso, a introdução das Norn e toda a explicação sobre as Joias do Infinito poderiam desviar o foco da narrativa central e acabar confundindo o espectador. No primeiro filme dos Vingadores, tem uma cena deletada que mostra Steve Rogers assistindo a um documentário da Segunda Guerra Mundial em um notebook. Logo depois, ele abre um arquivo que mostra o estado da Peggy Carter e dos comandos Uivantes. Nesse arquivo, inclusive, o nome de Bucky Barnes aparece como desaparecido em ação. Peggy ainda está viva, com endereço e número de telefone. Steve até pensa em ligar para ela, mas decide não fazer. Na sequência, vemos ele andando pela cidade, confuso com o mundo moderno em que se encontra, até que entra em uma lanchonete. Lá, ele conversa com a garçonete Pat, e em uma participação especial de Stan Lee como cliente, sugere que Steve a convide para sair. Mais tarde, ele pega um monotrilho até a academia, e já frustrado, começa a destruir sacos de pancada. Essa cena teria sido um ótimo background para Ultimato, mostrando que o Capitão já vinha sofrendo com as alterações temporais há muito tempo.
No entanto, ela foi excluída da versão final por questões de ritmo e foco narrativo. Apesar de oferecer uma visão mais profunda sobre a dificuldade de Steve Rogers em se adaptar ao mundo moderno, ela não era considerada essencial para o desenvolvimento da trama principal. A cena acabou sendo incluída posteriormente como um extra no Blu-ray e no DVD do filme. No primeiro filme do Homem de Ferro, a ideia inicial era bem diferente da que vemos no corte final. Ao invés de enfrentar Stanley, Tony teria que confrontar seu próprio pai, Howard Stark, que estaria vivo e acabaria se tornando o vilão principal. Nessa versão, Howard assumiria a identidade de máquina de combate, entrando em conflito direto com o próprio filho. Já Justin Hammer, rival do Tony Stark nos quadrinhos, também apareceria nesse conceito como antagonista secundário, possivelmente aliado de Howard. Embora os detalhes dessa relação não estejam totalmente claros nos materiais disponíveis, esse conceito surgiu nos primeiros rascunhos do roteiro original, ainda em uma fase bem inicial, e apesar da ideia de um conflito familiar ser bem interessante, os produtores acabaram descartando porque era muito parecida com a história do Hulk, onde o herói enfrenta uma versão corrompida do seu pai. Para evitar essa redundância narrativa, a escolha final foi manter Stanley como vilão principal, garantindo ainda a dinâmica de proximidade e atraição em relação a Tony Stark, mas sem repetir um enredo semelhante ao do Hulk.